Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando mais um início de um estudo da lição de número 9, que tem por título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Lição número 9, de 28 de novembro de 2021. Estamos aqui falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor de Taguatinga Sul. Estamos aqui, o professor e pastor Exídio, que vai ministrar esta lição, vai fazer uma oração e assim nós vamos dar seguimento ao estudo, à ministração da aula pelo pastor Exídio. Saúde a todos com a paz do Senhor, queridos. Vamos orar. Pai de amor, pedimos a tua bênção na condução, na exposição desta lição. Usa, Senhor, o tema da lição para edificar, consolar, confortar, nos instruir na tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, o textuário da lição se encontra em Atos, capítulo 20, verso 28, que diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos construiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém. Bom, antes de fazer a leitura da verdade prática, eu queria só, para colocar os irmãos dentro do contexto da lição, o livro básico, o texto básico que o pastor vai dar a lição hoje, está na escola dominical, em Atos, capítulo 20, do versículos 17 ao 34. Então está fácil. Atos 20, 17 a 34. E então a verdade prática diz: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Muito bem. Amém? Ok, como já foi dito pelo professor Ciro, leitura de livro clássico, está aí em Atos 20, verso 17 ao 34. Verso 17 diz: De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E, logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Versículo 26 agora. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram.
Maravilha, minhas irmãs, meus irmãos, vimos aí a leitura bíblica em classe, agora vejamos, não é, o conteúdo da lição. O conteúdo está dividido em 3 tópicos, e o primeiro é Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E o terceiro tópico, Paulo apela aos líderes. Professor Silas, qual é o objetivo geral da nossa lição? Bom, o objetivo geral da lição diz o seguinte: afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Maravilha. E os objetivos específicos, como ele praxe, são 3. O primeiro é apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. 2, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E 3, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, vamos lá. Hoje a lição está maravilhosa, como vocês estão vendo aí. O tema é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Passemos agora para a exposição da mesma e o professor Cid estará lendo a introdução. Por favor, professor. Diz assim a introdução, meus irmãos. Nesta lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale os nossos corações. Maravilha, professor Cid. Sobre essa introdução, você tem alguma coisa a agregar? Pastor, na realidade, a gente admira Paulo, né? É admirado. Paulo não se preocupava em apenas anunciar o evangelho, né? E fundar igreja, mas formar novas lideranças para cuidar do rebanho do Senhor mais além, mais adiante. Muito bem. Verdade? Maravilha. Minhas irmãs e meus irmãos, vimos na lição anterior, isto é, na lição do 8, que o ministério do apóstolo Paulo, né, havia a integralidade entre pregação da palavra, evangelização e o ensino formativo, o discipulado. Hoje, a lição 9 vai nos mostrar a preocupação, como disse Silas, do apóstolo Paulo, né, no ensinar, no treinar, novos obreiros. Para quê? Para darem, óbvio, continuidade à obra do evangelho e a manutenção das igrejas, por ele plantadas na Ásia. Então vejamos o tópico 1, que vai falar, que tem como assunto Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Vejamos aí em tela. 1.1, o ponto de partida. Vou ler aqui, Silas, depois nós vamos fazer o comentário, né? Em lição anterior, está de azul em tela, em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, conforme em Atos 13:1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e, por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe. Logo, destacando de vermelho em tela, logo, sem uma boa pregação dos novos, sem uma boa preparação, preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar, treinar as novas vocações, né, Silas? Perfeitamente. Já, senhor pastor, Paulo, mais à vontade agora e mais aprofundado no conhecimento do Evangelho, né? E com íntima comunhão com o Espírito, na companhia do Espírito Santo, né? A missão de Paulo parecia que ele chegava mais além, certo, né? Instalado em Efésios, via a expansão da igreja, né, pastor? Então, queria ver pessoas preparadas para dar continuidade, que o irmão acaba de falar, continuidade ao desenvolvimento do reino de Deus. Então, por isso, desenvolvia a tarefa de preparar novos líderes, novos vocacionados. Né? Muito bem. Fazia um detalhe, professor, observe, minhas irmãs e meus irmãos, lá em Atos, capítulo 13, 1-3, nós vemos que a igreja de Antioquia foi a primeira igreja que se preocupou, em treinar obreiros visando a obra missionária entre os gentios. Perfeitamente.
E foi óbvio, foi lá onde Paulo, né, foi recebido. Por exemplo, lá em 11:31 de Atos, 11:25-26, desculpe, nós encontramos Barnabé indo a Tarsis, pegar Saulo de Tarso, levá-lo a Antioquia, e durante um ano, conforme lá do versículo 25, né, versículo 25 e 26 de Atos 11, Paulo, juntamente com Barnabé, ensinaram, instruíram a igreja. E no capítulo 13 nós encontramos agora Deus, separando Saulo e Barnabé para a obra missionária. Fechando. Em Éfeso, isto é, já na terceira viagem missionária, Paulo fez 3 viagens missionárias, e quando fala que Éfeso foi o ponto de aprendizado dos vocacionários, já era na terceira viagem missionária. Lá em Éfeso, ele, durante 3 anos, se preocupou em treinar, em ensinar, em instruir, em preparar os obreiros para dar continuidade. Muito bem, fechamos agora o item 2 do tópico 1, que é Paulo e o despertamento de novas vocações. Exatamente. Chegou em Éfeso, na terceira viagem missionária, e ali ficou 3 anos, né, Silas? Ele fez 3 anos. 3 anos. Você pode ler para nós esse item 2 aí? Então, o item 2 é o seguinte: Paulo e o despertamento de novas vocações. Isso. Diz o seguinte: o ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho, por isso o apóstolo regimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, Segundo, que é outro nome, não é segundo, é um nome mesmo. O nome da pessoa chamava Segundo, o Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Maravilha. Então, graças a Deus, né, pela leitura aí, Paulo foi um obreiro, um líder altamente preocupado em preparar os continuadores. Isso. Perfeitamente. Isso. Tem alguma observação? Não, é um líder como Paulo, que não é egoísta, né? Não é egoísta, deve se preocupar em formar novas lideranças. A missão de Paulo, pastor, cresceu muito e via a necessidade de companheiros, né, para dar continuidade à obra de Deus. Viu homens com talentos, com essa tão nobre missão como Timóteo, só conforme Deus. E logo então investiu neles. São homens que são capazes, investiu. Paulo fez 3 anos missionários. Aqui no capítulo 20 de Atos, que fala que Paulo está em Éfeso, passou lá 3 anos. Aí já era na terceira viagem missionária. Perfeitamente. Já estava, ele se preocupou em formar. Eu quero fazer observação dentro desse ponto. Observe, minhas irmãs e meus irmãos. Depois da decisão da Assembleia em Jerusalém, está no Atos 15, sobre o que os gentios deveriam fazer ou não concernente à lei de Moisés, isto é, os gentios ficaram totalmente isentos de guardar o sábado e etc. Circuncisão. Depois disso, Paulo sentiu-se livre, aí Paulo iniciou a segunda viagem missionária. Foi quando houve aquela separação, Barnabé e Marcos foram para um lado, e Paulo pegou Silas e seguiu rumo à segunda viagem missionária. Então ele ficou livre das amarras judaicas para levar o evangelho a todos os gentios. E aí, como disse a Silas, e como está na revista, para não trabalhar só, o que ele fez? Ele reuniu homens na estirpe de Silas, na estirpe de Timóteo e outros mais, e investiu pesado neles. Verdade. Exemplo, o casal Áquila e Priscila. Qual o objetivo, como disse Silas? Paulo não era egoísta, ele sabia que o tempo dele ia passar. Então ele investiu pesado, treinou, preparando aqueles cooperadores para darem continuidade, né, Silas? Exatamente, vamos para frente, Estamos no tópico 1, minhas irmãs e meus irmãos, está aí, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados, conforme Atos 20. Item 3, o item 3 vai falar sobre Paulo, um mestre inspirado. Eu vou ler aqui. Aí está em tela. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado do Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam. Tem essas referências aí, pois o apóstolo recebera a revelação do próprio Senhor, como nós já vimos em outras aulas, em outras lições. Aí nós destacamos de azul em tela. Aí, assim, Paulo reuniu
detalhes, vocacionados, isto é, aqueles que ele viu que tinha chamado, né? Sim. Para dar-lhes instruções de como pastorear, de como liderar, de como apacentar o quê? A igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas, né, denominadas de cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e a epístola Tito. Ali, isto é, nas epístolas, há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo suas faixas etárias. Fechando, está de vermelho em tela, né? A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Né? Esse, portanto, meus irmãos, deve ser o nosso cuidado. Nós como líderes, você como líder, você como pregador, ensinador, como pastor, tem que ter essa preocupação em treinar pessoas para dar continuidade e dar estabilidade ministerial da igreja local, firmá-la, fundamentá-la. Não é, Silas? Perfeitamente. Pastor, na verdade é o seguinte, Paulo, chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né, recebeu inspiração e conhecimento do cristianismo, mais e mais de Cristo, né? Então tinha autoridade de um mestre, né, para ensinar e formar homens capazes de levar avante o crescimento da igreja e cuidar dos rebanhos que iam sendo, dos irmãos que iam sendo convertidos, formando verdadeiros pastores aptos, né, para ensinar o que aprenderam de Paulo também, né, pastor? A obra de Deus não pode parar. As atuais lideranças, pastor, hoje, né, tem que olhar no plano terreno, no futuro da igreja. No plano terreno, no futuro da igreja, formar novos e descobrir novos líderes, né? E no meu caso dele aqui. Paulo mentoreou, Paulo treinou muitas pessoas. No entanto, queridas e queridos, teve um discípulo especial, todos foram especiais. Porém, Timóteo, nós encontramos Paulo esforçando-se o máximo com um trabalho de treinamento, de mentoria ao jovem pastor Timóteo, né? Então, observe que o apóstolo Paulo, ele, obviamente, né, se preocupou em treinar, em capacitar pessoas para a obra de Deus. Eu quero fechar esse ponto dizendo o seguinte, não bastam, viu, minhas irmãs e meus irmãos, as qualificações educacionais, culturais e sociais ou talentos naturais de liderança para alguém se tornar um pastor, um líder espiritual na igreja. Não, isso é importante, ter o conhecimento secular é importante, mas isso não basta. Os padrões bíblicos do pastor, do líder, são principalmente os morais e espirituais. É preciso a vocação e a chamada de Deus. Viu? Em 2 Timóteo 2,15, Paulo disse para Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Fechando. Deus chama. Aí o detalhe, Deus chama. Porém, o preparo cabe aos seus servos. O obreiro precisa ter conhecimento bíblico e teológico, isto é, o que deve saber. Mas além do conhecimento bíblico e teológico, o obreiro precisa ter habilidades ministeriais, isto é, o que deve ser capaz de fazer. Então observe que Paulo ensinou aquilo que ele sabia. Perfeito. Então é importante, se você quer ensinar, quer ser um instrutor, quer ser um mentor, quer ser alguém que vise capacitar outros para a obra, então estude. Faça a sua parte. Silas. Isso é verdade, pastor. A síntese do tópico diz o seguinte, temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios, certo? Isso. Que o Espírito Santo fale em nossos corações. Muito bem. As lições desse trimestre estão trazendo muitos informes sobre Paulo. A lição de hoje vai mostrar o lado, né, pedagógico, didático, o lado do mestre, o lado do grande mentor que foi o apóstolo Paulo. Verdade. Item 2. Vejamos o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Qual foi a herança? Né? O que ele ensinou? O que ele passou? 2.1 diz, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Vou ler aqui rapidinho para nós ver a tela. Letra A. Quem eram os judaizantes? É uma pergunta que não quer se calar. Quem eram os judaizantes? Quem eram, Silas? Aí responde a revista dizendo, durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica
e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia de quê? Da observância da lei mosaica. Assim, está de vermelho em tela, exigiam, né, esses judeus cristãos, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos, a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comida. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente contra isso. Paulo levantou-se corajosamente, conforme lá está em Gálatas 1, versículo 6 ao 9. Aí vem aí de verde. E o legado que ele nos deixou, qual foi o legado que ele nos deixou no combate, não é? No contrapor judaizante? Né? Foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é única e exclusiva por graça e não por mérito humano. Rapidinho. Então, no item 1, nós estamos vendo a advertência de Paulo a respeito, primeiro, dos judaizantes. Vimos que os judaizantes, né, foram um grupo de judeus que se converteram e que quiseram impor aos gentios as práticas da lei. Também tem a advertência contra os gnósticos. Né? Gnóstico. Silas, você pode ler essa parte do gnóstico? Quem eram os gnósticos, Silas? Muito bem, está aqui a resposta. Não é a resposta total, porque aqui é muito reduzida, né? Lógico, né? Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã, que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para ele, o espírito era mais importante que o corpo. Ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais. Não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso... Agora aí vem, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu legado para nós no século XXI, não banalize a maravilhosa graça de Deus. Sobre esse item 1, suas observações... Pastor, olha só, os novos cristãos queriam misturar o cristianismo novo com o judaísmo, né? Que era uma doutrina que já lá da lei de Moisés, as tradições, ele queria conservar aquelas tradições junto com o cristianismo. Isso aí deturpava, né, esse fato aqui. E Paulo teve muito dor de cabeça, pastor, vamos dizer aqui para nós, para refutar todas essas doutrinas falsas, filosofias. Pensa mesmo, mas se Paulo não conhecesse a fundo, né? Meu Deus. Como é que ia refutar, né? Não é, então mas lá no final ele fala sobre alma, corpo, alma e espírito. Eu queria fazer uma observação rapidinho aqui. Primeiramente, né, vindo aí, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos judeus gnósticos. Primeiro, quem eram os judaizantes? Aqui, de forma mais objetiva, eram cristãos judeus que durante o período apostólico e também no início do pós-apostólico tentaram impor o modo de vida judaico aos cristãos gentios. Inclusive até Pedro entrou nessa onda, né? Foi. Isso. Para eles, para os judaizantes, a graça de Deus não era suficiente. E aí era necessário o quê? Que os cristãos gentios guardassem a lei, parte da lei, circuncisão, sábado, outros ritos, etc. Isso. E é interessante, né? Para combater essa, digamos assim, esse desvio doutrinário, foi que houve aquela reunião lá em Jerusalém de todos os apóstolos, Atos 15. Isso. E lá foi decidido o quê? Conforme Atos 15, versos 21 e 29, foi decidido pelos apóstolos, entre eles estavam Pedro, Tiago, João e etc., que os cristãos gentios estavam desobrigados de praticar a circuncisão, a guarda do sábado judaico e outros ritos que envolviam datas e comidas judaicas. Pronto, foi decidido. Não é? Aí fechando. Em Colossenses 2, 16 e 17, Paulo diz para os irmãos de Colossos, que estavam sofrendo também com esses judaizantes, que também foram, né, com os chamados, e também com os chamados gnósticos. O que ele diz?
Abre aspas. Portanto, não permitam que ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábados. Diz Paulo, estas coisas são sombras do que haveria de vir. Porém, o que haveria de vir veio, que é o próprio Jesus, que é a realidade, que é a perfeição. Em outras palavras, essas coisas no passado era o tipo, o antítipo, que é o perfeito, chama-se Jesus de Nazaré. Então Jesus veio e cumpriu isso e não tem nada a ver com isso, ok? Detalhe, quem quiser mais informações sobre guardar sábado, rapidinho, você pode lá em Êxodo 31, 13, 17, Sila, vou ler aqui rapidinho, Sila, porque isso aqui o pessoal tem que saber. Em Êxodo 31, no versículo de número 31, no versículo de número, deixa eu ver aqui rapidinho aqui, 13 diz, tu, pois, Deus disse para Moisés, Moisés, fala aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardarei os meus sábados, é um sinal entre mim e vós. Pronto. O que quer dizer o texto? Então, isso aqui é ponto fechado. Detalhe mesmo, meu irmão. Tem alguém dizendo que tem que guardar o sábado. Em lugar nenhum nos evangelhos, em lugar nenhum no livro dos Atos, nas cartas paulinas, nas epístolas gerais, existe nenhuma ordenança de guardar sábado. Ao contrário, devemos guardar sim. É a palavra de Deus, o sim de Jesus. Amém, Ciro? Amém. E os gnósticos? Rapidinho. O gnosticismo vem de gnose. Gnose quer dizer conhecimento. O sufixo ismo quer dizer ideia, pensamento. Então, o gnosticismo foi uma heresia filosófica que começou no meio da igreja, mistura do cristianismo com a filosofia, e que eles diziam ter um conhecimento superior. Sim. E eles diziam que o corpo é mal, e que o espírito que é bom. Então, dizendo isso, o que eles estavam afirmando? Se só o espírito é bom e o corpo, a matéria, nada presta, por isso dizia eles, que tudo que fizesse com o corpo não afetaria o espiritual. Então, poderia a pessoa praticar lutonaria, bebedice, adultério, fornicação e outros pecados do corpo, que isso não ia impedir nada. O que você acha, Silas? Acho um absurdo, uma aberração isso aí. Aberração. E por último, outro erro doutrinário do gnosticismo, eles ensinavam que o corpo físico de Cristo, viu, meus irmãos, isso é importante, não era real. Diziam que Jesus foi um fantasma. Porque, e para combater tal ensinamento errôneo, foi aí que o apóstolo São João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versos 2 e 3, ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Isto é, todo espírito aqui é o espírito humano, pensamento. Todo espírito, todo pensamento humano, todo ensino humano, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito, ou todo pensamento humano, ou todo ser humano, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Então João combateu. Ok, Senhor? Combateu. Maravilha? Combateu. Eu sugiro aos irmãos, às irmãs, não tenho muito tempo aqui para entrar em detalhe, pesquise mais. Você é professor, você é obreiro, você está se preparando para você pregar, pesquise essa matéria, para você ter argumento para combater aqueles que querem afrontar o Evangelho. Item 3 do tópico. Vamos lá, item 3. O item 3 do tópico... Aliás, não tem. Já encerrou. Não, é o 2, é o 2. É sobre o cuidado... É o compromisso de Paulo, Não, pastor, é o compromisso de Paulo, O compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos que não podemos pensar numa coisa, desejar executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-lo tanto na vida privada quanto na vida pública, pastor.
o ponto número 2, né, que diz assim, o compromisso de Paulo. Paulo tinha muita preocupação, pastor, né? E zelo pela missão que o Senhor lhe entregou. E ele não banalizou, não negligenciou, não se ensoberbeceu, antes procurou com humildade dar exemplo e viver o que pregava, não é certo, pastor? Infelizmente, vemos hoje, nos dias de hoje, pastor, olha, líderes mais preocupados em mostrar, né, a sua produção como fruto do seu próprio trabalho, né, ao lado de pessoas, mas não vê o rebanho do Senhor padecendo de alimentação espiritual que eles têm que dar, não olhar só para si, né, pastor? Eu queria fazer uma observação nesse ponto, minhas irmãs, meus irmãos, também são observações que nós gostamos de fazer, é o seguinte, o primeiro compromisso do líder, eu falo líder aqui, eu falo do obreiro, não é com a obra. Que é isso, pastor? É com quem? Sim. Repito, o primeiro compromisso do líder ou do obreiro não é com a obra de Deus, mas com o Deus da obra. Tá bom? Por quê? Porque o relacionamento com Deus precede o trabalho para Deus. Perfeito. A vida pessoal e pública do obreiro, queridas e queridos, é de fundamental importância perante a igreja e a sociedade. Paulo deu esse exemplo. Portanto, quem serve a Deus não busca projeção pessoal. Não quer aparecer, não quer mostrar, não quer ser o bam. Se alguém assim o faz, está fora, né, dos ditames de Deus. Quem serve a Deus, minhas irmãs e meus irmãos, não anda atrás de aplausos e condecorações. Quem serve a Deus, minhas irmãs e meus irmãos, não depende de elogios e nem desanima com as críticas, que o digo o apóstolo Paulo. Fechando, quem serve a Deus não teme ameaças, nem se intimida diante de perseguições. Minha irmã, meu irmão, quem teme a Deus não teme aos homens, nem o mundo, nem mesmo o diabo. Paulo é o exemplo. Paulo disse aqui, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sigamos o exemplo do apóstolo Paulo. Sejamos obreiros fiéis. Isso, perfeito. Compromissados com a palavra de Deus. Amém? Amém. Não pode fazer assim do top, chefe? Assim do top diz o seguinte, meu irmão. Olha, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela compromisso com o Senhor, viu, irmãos? Maior legado do apóstolo às novas gerações. Temos que preocupar com novas gerações. Passando para o terceiro tópico, né? Vimos aí até aqui 2 tópicos. Primeiro foi Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados, né? Conforme Atos capítulo 20, né? Isso na terceira viagem missionária. Segundo tópico, vimos o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes, né? E agora vejamos, Paulo apela aos líderes. Que apelo foi esse que ele fez? 3.1, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Então, primeiro, o apelo foi o quê? Sobre o desprendimento. Primeiro, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Atos 20, 24. Vou ler aqui, como está em tela. Vejamos, o apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida, está de vermelho em tela, mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são, vou repetir, características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Silas, suas observações, se você pode. Pastor, Paulo, com toda a sua cultura e agora versado no cristianismo, né, como era, chamado por Deus, ele se desprendeu de todo o seu, vamos até dizer assim, do seu prestígio que ele tinha, né? Não trabalhava na obra por interesse próprio, certo, meu irmão? Se deixou gastar, né, pelo evangelho, era como diz o texto, né, desapegado,
sem avareza, ganância e sem proveito próprio. Porque há muita gente, pastor, que tira da igreja um proveito próprio, né, para se projetar. E Paulo não quis se projetar nisso. Em todo sentido. Ele não se projetou assim, não. Ele era humilde, ele tentou mesmo se projetar, mas dentro da obra de Deus. Isso. Certo? Detalhe, eu quero, dentro desse ponto, não está aí na lição mesmo, meus irmãos, são observações nossas, são anotações que nós fazemos paralela ao tópico. O que eu tenho a dizer sobre esse item 1, sobre o desprendimento de obreiro para realizar a obra de Deus? Veja bem, o coração de Paulo, minhas irmãs e meus irmãos, não estava nas vantagens obtidas através do ministério. Ele não atuava no ministério, como mesmo disse, cobiçando prata ou ouro. Continuando, Paulo não participava de uma corrida desenfreada em busca de prestígio ou fama. Não é assim? Não, absolutamente não. O propósito de Paulo não era ser aplaudido ou ganhar prestígio entre os homens. Ele estava disposto, observe, meus irmãos, ele estava disposto a ser preso, a sofrer ataques externos e temores internos para liderar, para pastorear a igreja de Deus. Ele estava pronto a dar a própria vida para cumprir cabalmente o seu ministério. Paulo sabia que a mensagem do Evangelho de Cristo era e é a única que pode salvar o pecador. Paulo se considerava um arauto, um embaixador, um evangelista, um pregador, um ministro da reconciliação. Portanto, a mente de Paulo estava totalmente impregnada, voltada para a evangelização, e seu tempo era totalmente dedicado à pregação e ao ensino, ao treinamento, em forjar novos líderes. Fechando a minha observação, mesmo quando estava preso, minhas irmãs e meus irmãos, Paulo sabia que a palavra de Deus não estava algemada. Queridas irmãs e queridos irmãos, ainda continuando as minhas observações, os Silas, há obreiros que perderam o ministério porque foram seduzidos pelos encantos do poder. É verdade. Foram embriagados pela sedução do dinheiro. Você conhece alguém? Ore por ele ou por ela. Há pastores, líderes, que causaram mais males com os seus fracassos do que benefícios com o seu trabalho. Você concorda, Ciro? Sim, há muito. Continuando, Isso aí. só estou terminando. Isso que é observação ali. A integridade do obreiro, minhas irmãs e meus irmãos, é o fundamento sobre o qual ele constrói seu ministério. Hoje, assistimos com tristeza a muitos pastores, líderes religiosos, obreiros gananciosos, certo. que mercadejam a palavra, usa a palavra para benefício próprio. Isto é, apacentam a si mesmos É verdade. e não ao rebanho. Queridos, são pessoas que amam a sua própria glória, em vez de buscar a glória, a honra do Salvador. Que Deus nos guarde de tais obreiros. Porém, Silas, é preciso fazer uma outra observação. Não há nenhum erro, minhas irmãs e meus irmãos, as igrejas ajudarem financeiramente aquele pastor, aquele obreiro que pastoreia, que ensina e prega a palavra de Deus. Não é verdade, Silas? É um tempo dedicado, né, Dedicado. pastor? O próprio Jesus, meus queridos, nós não estamos aqui questionando o não. O próprio Jesus disse lá em Lucas 17:7 que digno é o obreiro de seu salário. Em 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo confirma, disse: meu filho, Timóteo, digno é o obreiro do seu salário. Agora, atentemos para esse detalhe. Porém, tudo com equilíbrio. Tudo tem que ser com equilíbrio, sensatez, para não escandalizar o quê? Evangelho. A obra de Deus. O Amém, Evangelho. Silas? Perfeito. É a observação que tem que fazer. Tem. Eu me dirijo aqui a obreiros, a irmãos, a pregadores, ensinadores. Queridos, siga o exemplo do apóstolo Paulo. Sigamos. Sejamos continuamente mentoreados pelas palavras do nosso grande mentor, Paulo. Perfeitamente. Silas, Vamos lá. podem continuar? Vamos lá para frente. Segundo
item do tópico 3. Então, Paulo apela ao líder. Qual foi o primeiro apelo? Ele apelou sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Qual é o segundo apelo? Cuidado pessoal, né? O cuidado pessoal do obreiro. Você pode ler para nós? Vamos lá, então. Paulo tinha uma liderança exemplar, né? Diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava, certo? Por isso, no versículo 28, ele diz, olhai por vós mesmo. Assim aconselhou os obreiros que olhasse para si mesmo. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho do Senhor, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional, espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus, pastor. E é isso mesmo. Pastor, na realidade é o seguinte, olha, os obreiros que cuidam do rebanho do Senhor têm uma grande responsabilidade. Isso é fato, né? Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo que cuida da obra de Deus, ele deve também cuidar de si mesmo, da sua saúde. Eu vou até mais além, cuidar de si e da própria família que ele tem, dar uma cobertura à sua família. É claro, né, pastor? É evidente que ele deve ser um exemplo, né? E ser zeloso pela obra de Deus. Mas se não tiver boa saúde, pastor, se não tiver boa saúde e um comprometimento consigo mesmo e com a própria família, né? Uma família que tem que ser bem ajustada, atrapalha seu ministério e vai se refletir na igreja, pastor, né? Por isso que o apóstolo Paulo deu essa instrução aos obreiros. Isso atrapalha o ministério do obreiro. E esse cuidado, essa advertência, essa demonstração do apóstolo Paulo passa, primeiro cuidado, comunhão com Deus. Isso. Tem comunhão com Deus. Eu queria fazer outra observação desse ponto. Observe, meus irmãos, são anotações nossas paralelas. Há muitos obreiros cansados da obra e na obra. Parece até um paradoxo, né? Vou repetir. Há muitos obreiros cansados da obra e na obra, porque procuram cuidar dos outros sem cuidarem de si mesmos. Cuida da família dos outros, mas sua família está a mercê. Etc. Antes, detalhe, como vai for lido aí, eu quero enfatizar, antes de pastorearmos os outros, as famílias dos outros e etc., precisamos pastorear a nós mesmos. Antes de exortar os outros, porque tem gente aí que eu te contar, usa os públicos, tem que ser santo, é aquela coisa toda, mas na vida particular aqui para nós, compra, deixa muito a desejar, né, pastor? Fiado não paga, dá cheque sem fundo, ou não é? É enrolado, atrapalha o ministério. Isso. Ok, vamos lá. Estamos aqui. Isso aqui está na revista. Precisamos, antes de pastorear nos outros, precisamos pastorear nós mesmos. Antes de exortar os outros, precisamos exortar nós mesmos. Antes de confrontarmos as fraquezas dos outros, precisamos confrontar as nossas próprias fraquezas. Tem muito obreiro que pensa que super-homem. Super-homem. O apóstolo Paulo é exemplo. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Romanos 7, verso 5, ele fala, olha, eu tenho um problema dentro de mim. Tem hora que eu quero fazer o bem e não consigo. Paulo, ele era convicto das suas necessidades interiores. Fechando esse ponto aqui. Continuando a observação. Cresce a cada dia o número de pastores e obreiros com problemas espirituais, emocionais e físicos, como já foi dito, né? Muitos pastores são ovelhas sem pastor. Parece até um paradoxo, né? Parece, mas é real. Que é isso, pastor? Por que você quer dizer isso? Vou repetir. Muitos pastores são ovelhas sem pastor. Ok? Eles precisam de ajuda, precisam de alguém, precisam de um mentor, alguém idôneo para compartilhar as dores existenciais, compartilhar as amarguras, compartilhar os momentos críticos, orar junto. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, orem pelo seu pastor, orem pelos seus obreiros, orem pelos nossos líderes espirituais. Amém, Senhor? Verdade. Vamos continuar? Vamos para frente aqui, pastor. Item, estamos no tópico 3.
Paulo apela aos líderes. Primeiro, apela para que eles sejam desprendidos para rezar a Deus. 1. 2. Ele apela para que os obreiros tenham cuidado pessoal. Cuidado com a sua vida pessoal, familiar e etc. E terceiro, ele orienta, né, sobre as ameaças de lobos cruéis no rebanho de Deus. Vou ler aqui, Sebas, está em tela. A metáfora dos lobos cruéis, como está em tela, se refere o quê? Aos falsos mestres que incutem ainda, né? Doutrinas estranhas, doutrinas, quer dizer, ensinos na mente dos incautos. Aí está de vermelho em tela. Esses lobos eram verdadeiros predadores espirituais, eram e são, né? Do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia, de amor e amor. Nesse sentido, o apóstolo Paulo convoca quem? Os obreiros, aqueles que ensinam, aqueles que pregam, aqueles que, né, são mentores, a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho. Cuidar como, pastor? Ensinando, protegendo ou protegendo-a. Aí fecha aí o item, né? Portanto, estejamos atentos. Isso aqui é para nós, meus irmãos, meus irmãos. É para você, que ensina, que ministra, para você, obreiro. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Silas, suas observações. Pastor, o obreiro que cuida do rebanho do Senhor, se não tiver um bom conhecimento da palavra de Deus, olha só aí, Silas, começa por aí. Foi boa a sua colocação, veio na hora certa, porque sem preparo, sem conhecimento, só no gogó, meu irmão. Aqui para nós não adianta, né? E pastor, e ele pode até cair nas ciladas dos falsos mestres. Bom, eu não tenho conhecimento, uma falsa doutrina que ele vai até absorver aquela falsa doutrina, não é isso? Não tem um bom conhecimento. O seu conhecimento e tendo o Espírito Santo como companheirismo, pastor, ele vai ter autoridade para combater assim os lobos cruéis, os que assecam o rebanho. Então ele vai ter força, vai ter poder, vai ter a unção de Deus para combater e enfrentar as falsas doutrinas. E que sorrateiramente, infelizmente, hoje, pastor, está entrando na igreja assim de mansinho. Pela misericórdia de Deus, meus irmãos, pastor, por mais de quase 25 anos eu dirigi igrejas de todos os portes. Igrejas pequeninas, igrejas, né, simples, mas compostas de pessoas salvas, lógico. E sempre foi uma preocupação nossa em fazer o quê? Em instruir, em preparar, em ensinar, em dar a melhor comida para esses irmãos, para que se tornem fortes. E eu louvo a Deus. Aí se inicia algo muito interessante. Infelizmente, irmão, que tem de obreiro por aí, coloca gravata no pescoço, pensa que já estão dominando tudo. Querido obreiro, querido irmão que tem o desejo de chegar lá, por favor, estude, leia a Bíblia, faça curso. Isso. Temos o Ibadeb aqui, ó, que tem um curso avançado em teologia, é teologia pura, faça curso. Né? Mas pastor, não, isso é uma parte. Se você tem vocação, se prepare, faça curso, estude. Né? Fica ao lado de alguém que te dê sombra, um pastor experiente, alguém que te oriente, que te dirige. Silas, eu louvo a Deus pelos pastores que eu tive como mentor, desde o pastor Enoque Pereira Borges, lá nos anos 80, que migrou para Jesus, os outros pastores, que eu não tenho, pastor Venâncio, isso. E hoje tem um pastor Sivó como meu mentor. Todos esses pastores que eu tive como mentor, aprendi muito com eles. E hoje, o que eu faço? Muita coisa que eu ensino, que eu faço, eu penso antes do que eu vi. Então, voltando para cá, minha observação, mais uma vez, sobre esse ponto aqui, viu? Rapidinho. Paulo, né, quando Paulo orientou os obreiros sobre ameaças do lobo, o que Paulo queria? Paulo queria que os homens, que os vocacionados, que fossem escolhidos para servirem como obreiros, tivessem o que, gente? O compromisso em cuidar de cada crente. Cuidar como, pastor? Ensinando a sã doutrina.
O que é a sã doutrina? É aquilo que está em Atos 2:42, que os discípulos ensinavam, a doutrina dos apóstolos. Ensinar sobre a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, ensinar sobre a fé, o arrependimento, sobre os valores cristãos, a ética cristã, sobre aqueles valores que glorificam o nome do Senhor. Santidade, etc, separação, vida com Deus, que o diga as cartas de Paulo. Então, Paulo se preocupou em preparar obreiros, que tivesse o compromisso de ensinar, a sã doutrina. Minha irmã, meu irmão, portanto, o pastor, o obreiro, deve ser o guardião e o protetor do rebanho, como aí diz na revista. Observe, tem que ser como Davi, precisa declarar guerra aos ursos e aos leões. Davi enfrentou ursos e leões para defender as suas ovelhas. Assim deve ser o obreiro, o pastor, você que lidera. Você deve ser como Davi, envidar esforços para proteger o rebanho, dos ursos e dos leões, dos seus dentes assassinos. Fechando, há muitos falsos mestres com suas perniciosas heresias tentando entrar na igreja. Por isso, como disse o Silas, o pastor, ensinador, professor de escola dominical, precisa conhecer a palavra. É isso? Ok? Há muitos falsos mestres enrustidos que buscam uma ocasião para se manifestar e provocar estrago no arraial de Deus. É sim, perfeitamente. Enrustido. Até no meio da Assembleia de Deus. E se o pastor, o obreiro não tiver conhecimento, ele mesmo pode cair na cilada. Um detalhe, tem muita gente no nosso meio que prega, ensina, escreve, não sei o quê, mas que não concorda com os princípios da negação de fé da Assembleia de Deus. Então esse para mim é um falso ensinador. Porque eu preciso ensinar aquilo que a nossa igreja defende. Vai voltar rapidinho aqui. Aqui, ó. O pastor precisa ser zeloso no ensino, não dando chance aos oportunistas que se infiltram no meio da igreja para disseminar sorrateiramente a ideia dele. Fechando. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz ao jovem pastor Timóteo. O que Paulo diz? Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, detalhe, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Amém, Silas? Muito bem, graças a Deus por isso. Por favor. Diz assim o nosso tópico aqui. O apóstolo Paulo apela para os obreiros tenham desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. Certo, bem, pastor? minhas irmãs e meus irmãos, estamos chegando ao término de uma lição maravilhosa, lição 9. Essa lição realmente, olha, Silas, ela veio a calhar. Isto era em momento adequado. Queridas e queridos, é necessário que nos preparemos para os embates, porque aqui para nós a coisa está difícil, Vimos na lição de hoje, primeiro ponto, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados vimos que foi em Éfeso, lá na terceira viagem missionária, que Paulo envidou todos os esforços para treinar o obreiro. Mas detalhe, desde o início da primeira viagem missionária, da segunda Paulo já foi confirmando, Paulo escreveu 13 cartas, todas elas com o objetivo de instruir, orientar, preparar, dar norte, tanto aqueles cristãos como a nós. Vimos no item 2, no tópico 2, perdoe, o legado doutrinário de Paulo. Esse legado, o que é? A herança, o que ele passou, o que ele ensinou, que tudo está onde? Hoje nós podemos ver isso aonde? Nas cartas dele, de Romanos, até a última carta, Tito. Nós vimos tudo isso aí. E, por último, vimos que Paulo apela, pede aos líderes, aqueles futuros líderes, que tenham cuidado, que sejam desprendidos, que tenham cuidado com a sua vida espiritual, pessoal, e que, acima de tudo, tenham cuidado com os lobos cruéis. Agora, para ter esse cuidado, o Senhor disse isso muito bem. Tem que estudar, tem que ler, tem que preparar, tem que queimar as pestanas. Não precisa estudar não. O Espírito Santo vai dar a palavra. Por favor, o Espírito Santo não vai fazer você lembrar do que você nunca leu. Tá bom? Então, Silas, conclusão do tópico. Conclusão diz o seguinte, estamos chegando ao final e diz o seguinte a conclusão. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade.
Sua maneira de despertar novas gerações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Pastor Paulo, sem dúvida, deixou um grande legado. Pastor, isso aí é indiscutível, né? Um grande mestre, né? No cuidado com a igreja, com os obreiros, na doutrina, né? Ele ensinava, doutrinava, e, sobretudo, dava exemplo, né? E advertia a igreja sobre os falsos doutrinas, né? Os falsos mestres. Paulo, pelo Espírito Santo, sabia, pastor, que viria tempos difíceis para a igreja, sabia, né? Deixou um grande legado, que até hoje nós usufruímos dele. Detalhe, esses tempos difíceis hoje, cada vez mais está se cumprindo. Meus irmãos e meus irmãos, queridos obreiros, por favor, vamos estudar, vamos preparar. Não é pecado não, fazer um curso de teologia, se preparar, estudar, tem que ter humildade. Verdade. Estude e diga, Deus usa como teu instrumento. Né? Você jovem, você minha irmã, que está no ambiente acadêmico, lá no ensino médio, lá na faculdade, lá na universidade, onde quer que você estiver, você precisa se preparar, meu querido. São dias difíceis. Obreiros do Senhor, ei, por favor, larga de preguiça, vamos ler. Compra livro, estuda, compra livro, estuda. Faz uma revisão, prepare boas mensagens, nada de ficar enrolando no púlpito, falando abobrinha, falando besteira. Que isso? Esse negócio de usar o púlpito para falar, contar história, história de sei das coisas. Quando fala de Jesus, pregue Jesus, ensine Jesus, mostre a palavra de Jesus, mostre. Sim. Aqui para nós, irmão, eu sempre, quando alguém vem pedir um conselho, quando vai assumir a igreja, o primeiro conselho que eu dou, meu irmão, primeira coisa, ora, Deus, peça a Deus direção. Segundo, diga, Espírito Santo, me dá unção, me dá graça. Terceiro, prepara a mensagem, ministra Bíblia no povo, Bíblia, palavra, ensinar, orar, visitar. E o resto, o Papai do Céu vai fazer. Muito bem, queridas e queridos, estamos chegando ao término aqui para nós. Nós estamos falando isso porque nós conhecemos a prática, viu? Nós aqui não somos apenas teóricos, não. De repente, eu tive o privilégio de ir de diversas igrejas. Até 2009 estava dentro de igreja. Né? E dirigindo ensinando. Hoje estou na área do ensino e tudo que eu aprendi na prática, hoje eu estou passando para os novos. Né? Talvez eu esteja imitando até o apóstolo Paulo. Opa, que bênção. Fechando, a minha palavra final de conclusão é o seguinte. Queridas e queridos, a tarefa do pastor, portanto, é o quê? É cuidar, primeiro, da sã doutrina e refutar a heresia. E refutar como? Ensinando a palavra, instruindo a igreja, sendo mentor, sendo exemplo em todos os aspectos, né, Silas? Sim. Porém, não esquecer de seguir o exemplo de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo no que diz respeito no preparar, no treinar novos obreiros, novos líderes para darem continuidade à obra de Deus. Paulo sabia que tudo passava, que um dia ele seria levado, chamado para a glória. Então ele se preocupou em preparar os futuros líderes, obreiros, servos do Senhor. Sejam mentores, prepare, né? Invista. Né? Fechando, uma das lições mais extraordinárias do ministério de Paulo foi o seu investimento pessoal em formar novos obreiros. Verdade. O apóstolo sabia que ele passaria, como todos vão passar, mas ele também sabia que a igreja permaneceria. Paulo tinha uma consciência histórica a respeito da obra divina, tanto que ele contribuiu, que eu e você estamos estudando sobre ele, aprendendo com ele a ser os melhores obreiros, melhores servos, melhores discípulos e, por que não dizer, melhores filhos de Deus. Muito obrigado, Silas, é com você. Bem, meus irmãos, graças a Deus, chegamos mais ao final de um estudo da lição de número 9. Graças. Eu já conclamo os irmãos para já dar uma olhadinha na lição número 10, que vai dizer mais uma das qualidades desse grande homem de Deus, apóstolo Paulo, que tem o título Paulo e o seu amor pela igreja. Assim chegamos ao final, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E nós vamos já orar pelo pastor Isidro já vai fazer a oração final, orar por tudo e já dar a bênção apostólica, encerrar o trabalho. Antes da oração, querido, meu irmão, você que está desejoso
tem vocação, tem chamado, por favor, acesse www.ibadeb.com.br. Lá tem um curso, preparar você para ser um obreiro, ser um pregador, ser um ensinador, ser um líder, ok? No final da nossa transmissão, vai estar aí uma vinheta trazendo algumas informações. Vamos orar então, como Susila, por todos, né, Pai? Oramos nesse momento. Graças a Deus por tudo, Pai amado. Sim, meu Pai. Todos que, ó Deus, estão assistindo, participando desta linda lição, que é a lição 9. Senhor, usa essa lição para abençoá-los, instruí-los, despertá-los. Se alguém está enfermo, Pai, cura. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo mal. Agora, Senhor, nos despede em paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Amém. Adebe, a promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.